Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje continuamos nosso estudo do livro do profeta Jeremias, chegando ao capítulo 27. Este capítulo traz uma mensagem simbólica poderosa. Deus instrui Jeremias a usar um jugo de madeira no pescoço como sinal do domínio que Nabucodonosor exercerá sobre as nações. O profeta anuncia que resistir a esse jugo seria resistir ao próprio plano de Deus. É uma passagem que nos ensina sobre humildade diante da vontade do Senhor e sobre reconhecer seus propósitos, mesmo quando eles não se encaixam em nossos desejos ou expectativas. Agora, convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 27 do livro do profeta Jeremias. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias, dizendo: Assim me disse o Senhor, faze umas prisões e jugos e pô-los-á sobre o teu pescoço, e envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pelas mãos dos mensageiros que vêm a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes darás uma mensagem para seus senhores, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Assim direis a vossos senhores: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou a quem me agrada. E agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei, para que os sirvam. E todas as nações servirão a ele, e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada, e com fome, e com peste essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pelas suas mãos. E não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: Não servireis ao rei da Babilônia, porque mentiras vos profetizam para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance dela e vós pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras, dizendo: Colocai o pescoço no jugo do rei da Babilônia, e servi-o a ele e ao seu povo, e vivereis. Por que morrerias tu e o teu povo à espada, e à fome, e de peste, como o Senhor disse da gente que não servir ao rei da Babilônia? E não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos falam dizendo: Não servireis ao rei da Babilônia, pois vos profetizam mentiras, porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora, e pereçais vós e os profetas que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas que vos profetizam, dizendo: Eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão da Babilônia, pois eles vos profetizam mentiras. Não lhes deis ouvidos, servi ao rei da Babilônia e vivereis. Por que se tornaria esta cidade um deserto? Porém, se são profetas, e se há palavras do Senhor com eles, orem agora ao Senhor dos exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos exércitos acerca das colunas, e do mar, e das bases, e dos restantes utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou. Quando transportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. A Babilônia serão levados e ali ficarão até o dia em que os visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar.
Jeremias 27 começa com uma imagem simbólica impactante. Deus ordena que Jeremias coloque no pescoço um jugo de madeira preso por cordas e ande com ele diante do povo. Esse gesto profético não era apenas uma encenação, era uma mensagem visual poderosa para Judá e para as nações vizinhas. O jugo representava a sujeição que Deus estava impondo sobre as nações por meio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Deus não apenas permitia o avanço da Babilônia, ele o decretava como parte de seu plano soberano de disciplina e correção. O Senhor declara por meio de Jeremias: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele que me parece reto aos meus olhos. Essa afirmação destaca a autoridade absoluta de Deus como Criador e soberano sobre todas as coisas. Ele estabelece reis e remove reinos de acordo com sua vontade, e naquele momento histórico, ele havia decidido entregar as nações ao domínio de Nabucodonosor. Não porque este fosse piedoso, mas porque Deus o estava usando como instrumento de juízo. O texto deixa claro que essa submissão não era uma opção política ou estratégica, era uma questão de obediência ao próprio Deus. Jeremias transmite a mensagem do Senhor, dizendo que as nações que aceitassem o jugo babilônico permaneceriam em suas terras e sobreviveriam, enquanto aquelas que resistissem seriam devastadas por espada, fome e peste. A lição central aqui é profunda. Em certos momentos, a submissão à disciplina de Deus é o caminho para a preservação e a restauração, enquanto a resistência teimosa leva à destruição. O jugo que Jeremias carregava não era apenas para Judá, mas também para outras nações: Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom. Deus, por meio do profeta, envia mensageiros a esses reinos com a mesma mensagem: rendam-se ao jugo de Nabucodonosor, ou enfrentem o juízo. Essa abrangência internacional mostra que Deus não é apenas o Deus de Israel, mas Senhor sobre todas as nações. Ele dirige a história mundial e usa até mesmo reinos pagãos para cumprir seus propósitos. Esta primeira parte do capítulo nos desafia a reconhecer a soberania de Deus em nossa própria vida. Muitas vezes queremos lutar contra as circunstâncias difíceis, mas nem sempre percebemos que Deus pode estar usando essas situações para nos moldar, corrigir e alinhar com sua vontade. Aprender a discernir o tempo de Deus e nos submeter ao seu propósito é uma das lições mais preciosas que podemos tirar desse texto. Depois de anunciar que Deus entregaria as nações ao domínio de Nabucodonosor, Jeremias prossegue com um alerta contundente contra os falsos profetas e adivinhos que estavam enganando o povo. O profeta diz: Não deis ouvidos aos vossos profetas, nem aos vossos adivinhos, nem aos vossos sonhadores, nem aos vossos agoureiros, nem aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: Não servireis ao rei de Babilônia. Essas palavras revelam que havia em Judá uma corrente poderosa de mensagens enganosas, que ofereciam uma falsa sensação de segurança e estimulavam a rebeldia contra a disciplina divina. Jeremias confronta essa falsa esperança ao reafirmar que a resistência à Babilônia não resultaria em vitória, mas em destruição. Porque vos profetizam mentira, para vos fazerem ir longe da vossa terra, para que eu vos lance fora e pereçais. E Deus não apenas condena os falsos profetas, mas também revela o perigo de ouvir e confiar neles. O povo que dava ouvidos às palavras agradáveis, mas enganosas, estava se afastando cada vez mais do propósito de Deus e se expondo a um juízo ainda mais severo. Um detalhe importante desta parte é a diferença de destino entre os povos que se submeteriam ao jugo babilônico e aqueles que resistiriam. Deus promete que, para os que aceitarem o jugo, Ele permitirá que permaneçam em suas terras, lavrando-a e habitando nela. Esse princípio contém uma lição espiritual poderosa. A obediência ao Senhor, mesmo em circunstâncias difíceis, abre portas para preservação e bênção, enquanto a resistência orgulhosa traz consequências graves. Esse trecho também expõe o coração humano que prefere ouvir palavras de conforto, ainda que falsas, a encarar a verdade que confronta e corrige.
A situação em Jerusalém era especialmente grave porque, em vez de se humilhar e buscar discernimento espiritual, o povo se apoiava em líderes religiosos que alimentavam expectativas vazias. Isso nos leva a refletir sobre a importância de buscar discernimento bíblico genuíno, especialmente em tempos de crise, quando muitas vozes competem por nossa atenção. Jeremias nos ensina aqui a escolher o caminho do arrependimento e da obediência, mesmo que isso implique reconhecer nossa fraqueza e nos curvar diante do plano de Deus. Ele nos lembra que a verdadeira esperança não está em previsões humanas otimistas, mas em alinhar nosso coração com a vontade do Senhor, confiando que, mesmo na disciplina, Ele age com propósito e misericórdia. Jeremias direciona agora sua mensagem especificamente aos sacerdotes e a todo o povo, voltando-se para aqueles que deveriam ser os guardiões da verdade espiritual. Ele diz: Assim falou o Senhor aos sacerdotes e a todo este povo: Não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas, que vos profetizam, dizendo: Eis que os utensílios da casa do Senhor voltarão em breve da Babilônia. Nistós, os falsos profetas, estavam alimentando no povo uma expectativa enganosa que os tesouros sagrados que haviam sido levados por Nabucodonosor em suas campanhas iniciais logo retornariam a Jerusalém, simbolizando o fim da ameaça babilônica. Jeremias confronta essa ilusão com firmeza. Ele afirma que os utensílios do templo não retornariam tão cedo e que, na verdade, os que restavam seriam levados também para a Babilônia, cumprindo o juízo completo de Deus. A insistência dos falsos profetas em garantir um retorno rápido dessas relíquias religiosas mostra como o povo estava preso a símbolos materiais e não à essência do relacionamento com Deus. Eles colocavam sua confiança nos objetos sagrados, esperando que sua presença garantisse a bênção divina, enquanto negligenciavam os princípios espirituais de arrependimento, justiça e obediência. O profeta desafia os sacerdotes e o povo a tomarem uma atitude verdadeira. Rogai, pois, agora ao Senhor vosso Deus, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor não sejam levados para a Babilônia. Em outras palavras, em vez de alimentar ilusões confortáveis, era hora de buscar a Deus em oração sincera, reconhecendo a gravidade do momento e suplicando por misericórdia. Essa orientação destaca o valor da humildade e da intercessão genuína diante das crises, em contraste com a presunção vazia e a autoconfiança religiosa. O contexto aqui nos ensina uma lição atemporal. Confiar em símbolos externos, tradições ou objetos religiosos não substitui um relacionamento vivo com Deus. Muitas vezes, somos tentados a nos apegar a sinais visíveis como garantias de bênção, um ritual, uma imagem, uma forma externa de devoção, enquanto o Senhor nos chama a um coração quebrantado, a obediência e a fé viva. Jeremias nos lembra que a verdadeira segurança está na dependência sincera do Senhor, não em falsas esperanças criadas por líderes que apenas querem agradar ao povo. Esse trecho também nos desafia a reconhecer quando precisamos abandonar ilusões e enfrentar a realidade com humildade diante de Deus. Ele está mais interessado em nosso arrependimento e confiança do que em qualquer formalismo religioso. E é por meio dessa atitude que encontramos graça para perseverar, mesmo em tempos de disciplina e provação. Jeremias continua a exortar os sacerdotes e o povo, chamando-os a abandonar as palavras ilusórias dos falsos profetas e a se voltar ao Senhor com um coração sincero. Ele desafia diretamente aqueles que profetizavam mentiras, dizendo: Se são profetas, e se a palavra do Senhor está com eles, roguem agora ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor não sejam levados para a Babilônia. Com isso, Jeremias não apenas questiona a autoridade espiritual desses líderes, mas também os convoca a uma demonstração prática de fé verdadeira. Se de fato estavam em sintonia com Deus, que usassem seu papel de intercessores em favor do povo, em vez de apenas oferecerem previsões agradáveis. A ênfase de Jeremias revela um contraste profundo entre os verdadeiros servos de Deus e aqueles que apenas falam para agradar os ouvintes. Enquanto os falsos profetas anunciavam paz e retorno rápido,
Jeremias permanecia firme na mensagem de juízo e chamada ao arrependimento. Ele compreendia que o verdadeiro ministério profético não é moldado pela popularidade, mas pela fidelidade à voz de Deus. Isso nos ensina que liderança espiritual genuína não está comprometida em manter aparência ou aceitação pública, mas em apontar para a verdade, mesmo quando ela é desconfortável. Além disso, Jeremias reforça que o juízo não seria limitado a Jerusalém. Ele menciona que os utensílios restantes não seriam preservados simplesmente por estarem no templo. Ao contrário, seriam levados para a Babilônia até o dia em que Deus decidisse visitá-los e trazê-los de volta. Essa perspectiva amplia a compreensão do povo. Não era o templo nem os objetos que garantiriam proteção, mas a ação soberana de Deus no tempo oportuno. Era preciso aprender a confiar na providência e no plano divino, mesmo quando os sinais externos pareciam indicar desolação. Esse ensino permanece profundamente relevante hoje. Somos constantemente lembrados de que nossa fé não deve estar ancorada em estruturas externas, sejam elas físicas, emocionais ou culturais, mas na certeza de que Deus governa a história, conhece o tempo de todas as coisas e cumpre suas promessas. Jeremias nos ensina que a maturidade espiritual envolve saber esperar pelo agir de Deus e reconhecer que nem sempre Ele age segundo nossas expectativas, mas sempre segundo sua perfeita sabedoria. Esse trecho nos desafia a nos posicionarmos com sinceridade diante de Deus, buscando discernimento verdadeiro e aprendendo a orar não apenas por livramento, mas por transformação de coração. Somente assim experimentaremos a paz e a esperança que vem da confiança em um Deus soberano e fiel. No encerramento do capítulo, Jeremias reafirma uma mensagem central que atravessa todo o seu ministério: a soberania de Deus sobre a história e a necessidade de confiar no seu tempo. Ele declara que os utensílios restantes no templo, no palácio real e em Jerusalém seriam levados para a Babilônia, onde permaneceriam até o dia em que eu os visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Essa promessa é poderosa porque revela que o juízo de Deus não é o fim da história. Ele mesmo define o início e o fim das temporadas de disciplina e restauração, demonstrando que sua fidelidade e misericórdia continuam ativas mesmo em meio ao exílio. A expressão "até ao dia em que eu os visitar" aponta para o cuidado atento e soberano de Deus. Embora os tesouros sagrados fossem removidos e o povo enfrentasse dura correção, Deus não havia abandonado seu plano redentor. Haveria um tempo determinado para restaurar o que havia sido perdido, e esse tempo seria estabelecido por Ele, não pelos esforços humanos, nem pelas previsões otimistas dos falsos profetas. Essa perspectiva nos convida a refletir sobre o valor da paciência e da confiança em Deus quando estamos atravessando períodos de provação. Jeremias não apenas denuncia os enganos presentes, mas também planta sementes de esperança futura. Ele não minimiza a dor do exílio, nem suaviza as consequências do pecado, mas aponta para a ação fiel de Deus, que no tempo certo interviria em favor do seu povo. Esse equilíbrio entre verdade e esperança caracteriza o ministério profético fiel. Ele confronta o pecado sem perder de vista a graça restauradora de Deus. O povo precisava aprender que a verdadeira segurança não vinha do templo nem dos utensílios sagrados, mas do relacionamento vivo e obediente com o Senhor. Esse encerramento nos oferece lições preciosas para a vida cristã. Muitas vezes enfrentamos fases em que sentimos que partes importantes da nossa vida, relacionamentos, sonhos, ministérios, saúde, parecem estar cativas ou fora do nosso controle. Jeremias nos lembra que o Deus que permite o exílio também é o Deus que marca o dia da visitação e da restauração. Nosso papel é permanecer firmes, orando, confiando e esperando no Senhor, certos de que Ele não abandona sua obra nem esquece suas promessas. Assim, Jeremias 27 nos desafia a abandonar ilusões religiosas, abraçar a disciplina transformadora de Deus e confiar plenamente na sua soberania e bondade, sabendo que no tempo certo Ele nos visitará para renovar e restaurar. Agora, convido você para uma breve oração.
Senhor meu Deus e Pai, te agradecemos porque Tua palavra nos ensina a confiar em Ti, mesmo nos momentos de disciplina e aparente perda. Dá-nos um coração humilde, disposto a obedecer à Tua vontade e a reconhecer a Tua soberania sobre todas as áreas da nossa vida. Ensina-nos a esperar pelo Teu tempo, confiando que Tu és fiel para restaurar o que foi perdido e cumprir cada uma de Tuas promessas. Fortalece nossa fé, Senhor, e ajuda-nos a viver com esperança e fidelidade diante de Ti. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 27 de Jeremias. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 28. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.